Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Por que fazemos o que fazemos? Escrito por Mário Sérgio Cortella. Aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. Esse livro trata basicamente de reflexões, então spoilers não se aplicam a ele. Esse livro é mais focado em fazer observações a respeito da realidade no mercado de trabalho, tanto o lado das empresas quanto o lado dos funcionários. E cada capítulo desse livro aborda um tema específico que merece um vídeo exclusivo apenas para desenvolver aquele assunto. Eu considerei a leitura muito válida tanto para quem é empregador quanto para quem é empregado. E apesar de fazer algumas observações ótimas, também tem lá os seus problemas. Eu adorei o primeiro capítulo, logo nas primeiras linhas o Cortella começa a explicar que o ser humano é a única criatura nesse planeta com capacidade de transformar o ambiente em que vivemos. Eu nunca tinha pensado nisso antes, eu nunca tinha pensado na humanidade por este ponto de vista e eu achei muito interessante. Foi uma colocação muito simples, de muito fácil absorção, mas com implicações muito profundas e muito importantes. À medida que eu fui lendo a explicação do Cortella a respeito da importância do trabalho humano para transformar o mundo em que vivemos e o quanto esse mundo precisa ser transformado constantemente, já me deu vontade de tirar a bunda do sofá e fazer alguma coisa construtiva, sabe? Tipo, pegar uma enxada e capinar algum terreno. E ao longo dessa leitura foram surgindo outras colocações que eu achei muito interessantes. Eu gostei bastante da comparação que ele fez do significado e do valor do trabalho de acordo com as gerações. Porque a geração do meu pai é muito diferente da minha geração. O meu pai viveu numa época de escassez, então o trabalho era praticamente uma questão de sobrevivência. E a economia dos anos 80 era uma loucura. Então, para pessoas com 50 e 60 anos de idade, fazia muito sentido você dedicar a maior parte da sua vida ao trabalho e colocar muito mais foco nisso do que no tempo de ociosidade, no tempo de apreciação da vida, no tempo de sentar junto com os amigos e ter um momento divertido. E isso é um contraste muito grande com a nossa realidade. Apesar de tudo, apesar dos escândalos, apesar das crises políticas, estamos vivendo em uma época em que o acesso aos bens de consumo está muito facilitado. Então existe mais espaço para essa valorização do tempo ocioso, para essa valorização de viver mais a vida. E até mesmo quando o nosso salário não é grande coisa, a gente abre mão de ter certas coisas para ter tempo para curtir mais a vida e curtir mais os momentos com os nossos amigos, as pessoas que gostamos. Tanto é que tem sido bem frequente aparecer notícias e títulos de artigos falando sobre como as novas gerações não estão interessadas em comprar carro, como as novas gerações não estão interessadas em comprar casa. É porque comprar carro e comprar casa demanda um comprometimento de renda muito grande, você passa anos pagando grandes prestações. Então a nossa cultura e as nossas necessidades mudaram bastante nos últimos anos e isso afeta muito a forma como a gente encara a necessidade de ter um emprego. Isso é muito importante, pesa muito, mas acho que é aí nesse ponto que o livro começa a descer um pouco a ladeira. Eu achei que as situações abordadas não foram abrangentes o suficientes. Em alguns pontos eu concordei muito, em outros eu achei que foi abordado de uma forma muito morna ou até mesmo fora da realidade. Eu acho que as colocações desse livro se aplicam muito mais às esferas corporativas, a empresas de grande capital, empresas em que remuneração e pacote de benefícios não são uma questão relevante, porque já é tido como normal, já é tido como básico. O ponto é, no Brasil a realidade é muito diferente. A maioria esmagadora das empresas sequer oferece plano de saúde. Então, quando o Mário Sérgio Cortella chega naquele capítulo em que ele vai falar a respeito da lealdade dos funcionários pelas empresas, eu pensei comigo, agora sim chegamos no capítulo em que questões muito relevantes serão abordadas, finalmente vai falar sobre problemas muito presentes nas empresas. E aí eu leio, e não me aparece nenhum parágrafo falando sobre a forma como as empresas é capaz de esgotar um ser humano física e psicologicamente. Ontem mesmo um conhecido meu da área de gastronomia fez um post pedindo dicas sobre como lidar com ataques de ansiedade. E eu, claro, coloquei minha resposta porque eu tenho ampla experiência prática com ataques de ansiedade. Eu já fiz vários vídeos falando a respeito disso, eu vou deixar algum deles aqui em cima, ou aqui em cima, para vocês verem.
E uma coisa que chamou minha atenção é que o meu comentário não ficou sozinho. Em muito pouco tempo apareceram outros comentários com relatos muito parecidos e com dicas sobre como respirar no momento que você trava e tem aquela sensação que vai morrer porque tá batendo um ataque de ansiedade. E todas as pessoas que estavam comentando lá são pessoas que têm mais ou menos a mesma idade que eu. É uma realidade muito relevante o fato de que atualmente o mercado de trabalho está esgotando as pessoas. E um livro como esse deveria ter um capítulo inteiro dedicado a falar a respeito disso. E uma outra questão que eu considero muito importante nessa atualidade é a escassez de vagas razoáveis. As propostas de emprego estão cada vez mais ridículas. Não se demora muito para encontrar descrições de vagas que chegam a ser engraçadas de tão ridículas. Hoje é muito comum ver vagas oferecendo cargos de nível de assistente, aprendiz, estagiário, exigindo experiências de 3, 5 anos. Como é possível se assumir uma vaga de estagiário com 3, 5 anos de experiência na área? E esse é outro tópico que mereceria um capítulo inteiro nesse livro, talvez até 2 capítulos. Isso significa que Cortella ignora problemas no mercado de trabalho? Não, ele não ignora. Ele faz sim colocações muito boas nesse livro a respeito de problemas que você enfrenta, tanto como empregador quanto funcionário. Mas são problemas que eu considerei muito morno, muito básico, assim, pouco superficial. Na minha opinião, é um livro muito voltado para o primeiro mundo. E você, já leu esse livro ou é fã do Cortella? Me diz aqui nos comentários, me dá um joinha se gostou desse vídeo, se inscreve no canal e muito obrigada por ter me assistido até aqui. Até a próxima!